Declaro reaberta essa sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal, dando continuidade de julgamento das 3 ações apregoadas anteriormente e dando transparência aos procedimentos. Em razão do horário, nós, no intervalo, decidimos em conjunto que, ao longo do dia de hoje, ouviremos os amici curiae, e aí suspenderemos e retomaremos na quarta-feira, 9h30, com as manifestações da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, até para o melhor aproveitamento de todas as manifestações que têm sido de excelência e, com certeza, todas elas o serão. Então, chamando os amici curiae, e como ficou acertado, 7 minutos para cada, na ADC 43 e na ADC 54, pelo amicus curiae Instituto de Garantias Penais, IGP, chama a tribuna o doutor Antônio Carlos de Almeida Castro. Senhor presidente, senhor relator, senhoras ministras, senhores ministros, representantes do Ministério Público, meus ilustres colegas de trincheira na defesa da Constituição, especialmente quero saudar a Defensoria Pública, e vou dizer o porquê ao longo da minha curta fala. Em primeiro lugar, julgo ser importante dizer, tendo em vista a sustentação que houve aqui da ADC 43, que fui o advogado da ADC 43, assinei, sustentei a liminar, em outro sentido do que foi dito aqui, mas é necessário esclarecer que quando o atual presidente da República assumiu que queria ser candidato por então partido, isso me foi dito pelo presidente do partido, houve, segundo me disseram, a exigência que eu fosse destituído e que essa ADC fosse, então, arquivada. Mal sabia ele, evidentemente, que é uma ação indisponível. A destituição se deu, e eu quero dizer a Vossas Excelências com muita honra, em 40 anos de advocacia fui destituído uma vez, mas essa destituição é um gáudio para mim, é uma honra para mim, e demonstra que eu sempre estive do lado certo. Estava lá ao defender a Constituição e estou aqui, em muita honra, em nome do Instituto de Garantias Penais, ao defender a Constituição. Passando por esse momento, quero dizer alguns pontos que julgo importante na construção, ministro Marco Aurélio, do imaginário desse processo. Em primeiro lugar, quando entramos, começamos a ter uma pressão midiática dizendo que tudo era contra a Lava Jato. Não existia absolutamente nada contra a Lava Jato. Por isso, saudei especialmente a Defensoria Pública. Porque quando a Defensoria Pública entrou com amicus curiae, ficou evidente que o cliente preferencial que nós estamos a defender é o negro, o pobre, a prostituta, aquele cliente que é defendido pela Defensoria Pública. E a época da liminar, disse aqui dessa tribuna sagrada, que esse tribunal, disse com todo respeito, cometia uma incoerência, porque tinha julgado aqui o estado de coisas inconstitucional num julgamento histórico que elevou esse Supremo às cortes internacionais e logo depois flexibiliza um conceito constitucional para levar milhares e milhares de pessoas para essas masmorras medievais que são as cadeias brasileiras. Essa é um ponto que eu tratei quando tive a honra de ocupar a tribuna aqui, ainda na liminar. E é interessante, assim como nada tinha a ver com a Lava Jato, o segundo ponto, ministro Celso, com todo respeito, é dizer que essa ação foi uma ação programada para proteger, para beneficiar o ex-presidente Lula. Ora, quando entramos com a ação, em setembro de 16, o Lula não era sequer investigado. Quando julgamos a liminar, o Lula não era sequer absolutamente denunciado. Apenas em 2018 houve a condenação lá no Tribunal Regional. São falácias, como essa dos 160 mil, que seriam, em tese, soltos se fosse feito esse julgamento. Em boa hora, Sua Excelência, o presidente, também presidente do CNJ, veio demonstrar o absurdo que são esses dados. Porque houve uma clara manipulação. Essa ação talvez fosse a ação mais simples de ser julgada, ministro Fux. É decidir um conceito da Constituição. É cumprir ou não a clareza de um texto constitucional. Disse aqui, e digo em respeito a Vossas Excelências, que o Supremo Tribunal pode muito, mas não pode tudo, porque nenhum poder pode tudo no Estado Democrático de Direito. Não se pode exigir de Vossas Excelências, com a responsabilidade que já tem, que vão além dessa responsabilidade ao fazer uma análise de um texto que é absolutamente inquestionável.
Essa é a questão posta com a devida vênia que trago aqui a Vossas Excelências. E digo mais, quando veio esta liminar de 6-5, o que eu disse para a imprensa? A imprensa que aplaudia porque queria ver 15 ou 20 pessoas poderosas serem presas. Disse o seguinte: estão flexibilizando o preceito constitucional, uma cláusula pétrea. Amanhã vocês vão ter que aplaudir quando for flexibilizado a livre manifestação do pensamento. A propriedade privada, essa dificilmente será flexibilizada. Mas outros tantos direitos constitucionais do mesmo patamar constitucional. Nós não queremos muito não, Excelências. Nós queremos que se cumpra a Constituição. Esse talvez fosse o processo, não fosse esses meandros que nós tivemos que enfrentar ao longo desse tempo. Esse seria um processo, julgo que de certa facilidade, porque eu não tenho dúvida. Nós enfrentamos questões fora do processo. Por exemplo, dizer que isso é contra a Lava Jato, o que tem a Lava Jato a ver com esse processo, o cumprimento do preceito constitucional? É porque eu digo há 3 anos pelo Brasil, ministro Gilmar, que a estrutura de marketing da Lava Jato é muito melhor do que a estrutura jurídica. Ela colocou as pessoas contra quem tinha o coragem de fazer a defesa de um preceito constitucional. É só isso que estamos fazendo aqui. Com a devida vênia, não somos donos da verdade. Quando em debates, principalmente fora do Brasil, eu vejo algum professor estrangeiro ter a coragem de criticar: ah, mas como é que vocês defendem que pode haver até o último grau de jurisdição? Não é assim no país tal, não é assim na Alemanha. A minha resposta é muito simples, senhor presidente. A Constituição brasileira não vale na Alemanha. A Constituição brasileira vale no território nacional. Nós temos uma carta que foi promulgada em 1988 e que nós juramos cumprir. Vossas Excelências como juízes, eu como advogado e o cidadão também. Nós temos que começar a voltar a ter esse temor absoluto pela Carta Constitucional. Vivemos um tempo, senhor presidente, em que cumprir a Constituição passou a ser um ato revolucionário. É absolutamente simples o que se pede nesse processo, embora com enorme repercussão. Não a repercussão apregoada muitas vezes de forma maliciosa até com a devida vênia pela grande mídia. Não! O que nós temos que fazer nesse processo, e eu peço vênia para repetir, é uma análise que o juiz tem que fazer ao interpretar um texto que é inequívoco. Nós não podemos pedir, e peço vênia pela veemência, que cada juiz possa ter a análise que quiser de textos, principalmente de cláusulas pétreas que são absolutamente claras. Ou então, nós estaremos colocando em risco o Estado Democrático de Direito, que talvez seja a maior função desta Casa. Essa independência entre os poderes, com o respeito. Sua Excelência, o ministro-presidente, quando assumiu, disse uma frase que deu esperança a todos nós. O Supremo Tribunal tinha que deixar de ter o protagonismo que estava tendo. Isso eu digo respeitosamente, de uma pessoa que advoga nessa casa, dessa tribuna sagrada, há quase 40 anos. É com todo o respeito que eu digo, que o que se pede aqui, respeitando só para dizer uma homenagem ao ministro, ao professor Celso Antônio Bandeira, quando estava despachando com ele um dos memoriais que ele disse: Excelência, o que se pede é que se cumpra a Constituição. Obrigado. Agradeço ao doutor Antônio Carlos de Almeida Castro. E agora, nas 3 ações declaratórias de constitucionalidade, falará pelo amicus curiae, Defensoria Pública da União, o doutor Gabriel Faria Oliveira, Defensor Público-Geral da União. Boa tarde. Queria cumprimentar o excelentíssimo presidente, o ministro Dias Toffoli, cumprimentar o ministro Marco Aurélio, relator das ADCs ora em julgamento, cumprimentar as senhoras ministras, cumprimentar os senhores ministros, excelentíssimo vice-procurador-geral da República, cumprimentar também o excelentíssimo advogado-geral da União, presente na tribuna, o ministro André Mendonça, os excelentíssimos colegas defensoras e defensores públicos, advogadas, advogados, estudantes, enfim. Presidente, relator, senhores ministros, simbólica a fala da Defensoria Pública da União, eis que, sem dúvida, o debate é sim um debate que atinge diretamente as pessoas pobres e as pessoas hipossuficientes, na sua grande massa encarceradas. A grande massa das pessoas encarceradas. Na vida de defensor público, nós aprendemos algumas lições, e uma delas é a de que qualquer endurecimento
penal ou processual penal que se dirija simbolicamente ao andar de cima da sociedade e atinge com maior vigor o andar de baixo. Os pobres, os negros, enfim, a clientela seleta e de sempre do direito penal. O argumento, por vezes trazido na presente discussão, de que a questão versada diz respeito a ricos ou pessoas influentes da República, porque, afinal de contas, os pobres já respondem a processo presos em preventivas e prisões cautelares, inverte com todas as vênias a lógica de interpretação dos direitos e garantias fundamentais afirmada e reafirmada por reiteradas vezes pelo plenário dessa Corte, de que os direitos fundamentais devem ser interpretados sempre extensivamente, de forma ótima, com incremento de sua eficácia, seja nas relações públicas, seja nas relações privadas. Então, Excelências, se os ricos gozam desse direito fundamental de ser processado criminalmente sem estarem presos preventivamente, o que nós devemos fazer para dar a máxima otimização ao artigo 5º, inciso 57 da Constituição da República, é garantir os mesmos direitos às pessoas pobres. Enfim, um acesso à justiça justo, uma defensoria pública que responda a esse acesso à justiça e que traga a igualdade processual a pessoas importantes, pessoas ricas e pessoas hipossuficientes. Assim, se dará a máxima efetividade ao princípio constitucional da presunção de inocência. Não desconhece a Defensoria Pública da União o sentimento de impunidade que inunda o nosso povo, em face da ineficiência do sistema da justiça penal, que por tardar falha, e gera índices crescentes de insatisfação popular e o sentimento até mesmo no criminoso da impunidade. O que gera demora, de outro lado, não acreditamos ser o princípio da inocência, Excelências. O que gera demora, com sentimento de impunidade na justiça criminal, são os tempos mortos dos autos processuais em escaninhos de secretarias, é um procedimento legal inquisitivo, baseado na estrutura, na não imediaticidade entre partes e julgador, na proliferação de prazos impróprios, na dupla instrução, polícia, depois processo penal, todas as circunstâncias de um CPP que, desde a sua exposição de motivos, prioriza a jurisdição penal de segurança social, trata os direitos fundamentais como empecilhos e se ampara em paradigma inconciliável com a Constituição brasileira. De um outro lado, a buscar a otimização da aplicação de preceitos fundamentais, nós temos que superar essa deficiência processual, tornar a justiça mais ágil e, de um modo, dar aplicação máxima ao inciso 78 da Constituição, que prevê a razoável duração do processo. Não há, Excelências, e não deve, a propósito, esse Supremo Tribunal Federal renunciar ao seu dever de zelar pelo princípio constitucional da inocência. A partir de uma amplitude nacional, pretendemos destacar alguns dados, mas sem esquecer e sem olvidar de que o principal argumento que está sendo enfrentado é estritamente jurídico. A redação do artigo 283 do Código de Processo Penal, que dispõe que, para cumprimento de pena, precisa da sentença condenatória transitada em julgado. Ora, o dispositivo constitucional nada mais é do que um reflexo fidedigno. O dispositivo do CPP nada mais é do que um espelho fiel e reflexo fidedigno do dispositivo constitucional do inciso 57 do artigo 5º, que dispõe: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença condenatória. Por que a expressão no dispositivo constitucional do trânsito em julgado? Não há ausência de sentido, Excelências. Um cidadão que procure o STJ, que procure o Supremo Tribunal Federal, tem que estar albergado por essa garantia se, ao recorrer, tiver uma condenação de segunda instância, recorrer ao respectivo tribunal e tiver a sua pena ou haver a sua absolvição, a transformação da privativa de liberdade em restritiva de direito, o reconhecimento de prescrição, enfim, o que seja. Isso porque não podemos esquecer que a liberdade é perdida, como foi falado da tribuna, do mesmo jeito, em
condições similares a masmorras medievais, como reconheceu o estado de coisa inconstitucional na DPF 347. Pediria vênia ao ministro Marco Aurélio para reproduzir uma pergunta que, por vezes, é feita, e a título de homenagem por Vossa Excelência: quem restituirá a esse cidadão a liberdade indevidamente perdida? Quem restituirá? Um estudo da coordenadoria do STJ, para terminar, Excelências, sobre pedidos de defesa concedidos em recurso especial e agravo em recurso especial, isso eu estou afastando desses dados os habeas corpus da 5ª e 6ª turma, no período de setembro de 2015 a agosto de 2017, identificou aproximadamente 69 mil decisões. Delas, 40%, 28 mil decisões, delas estavam presentes a Defensoria Pública como representação. Um total de 1,2% de absolvição, um total de 1,87% de substituição de privativa de liberdade por restritiva de direito, um total de 1,10% prescrição, além de diminuição de pena em outras contabilidades. Nesse tanto que representaria a liberdade, prescrição, absolvição, transformação em restritiva de direito, 2.760 pessoas, num prazo de 2 anos, teriam sido presas ilegalmente, 4% aproximadamente. Isso sem falar habeas corpus concedidos, habeas corpus e recursos extraordinários também analisados perante esse Supremo Tribunal Federal. Em todos os itens, os números de êxito da Defensoria Pública são superiores aos dos advogados. Faço essa ressalva, terminando, presidente, apenas, e peço vênia, para fazer essa comparação com o único propósito de reformar que esse, talvez, como nenhum outro caso, é um tema de interesse direto e imediato da Defensoria Pública brasileira. A vulnerabilidade do título de segunda instância não é revelada apenas desses números. Esse Supremo parametrizou o princípio da insignificância, acabando de fato, presidente, parametrizou a aplicação do princípio da insignificância, mas agora, recentemente, em outubro, e as cortes regionais e estaduais tendem a não cumprir. No estado de Minas Gerais, 5ª, 6ª, 7ª turma, não aplicando o princípio da insignificância. Teremos furtos ou furtadores de chinelo, de lata de leite, de bolacha, presos e se profissionalizando em masmorras medievais com organizações criminosas. Por essas razões, presidente, nós, na condição de Defensor Público Geral Federal, em nome da Defensoria Pública da União, pedimos a procedência da presente ação para julgar constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, sem prejuízo que as prisões, enfim, cautelares continuem acontecendo na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª instância, dentro dos parâmetros legais. Muito obrigado, de forma cautelar e exceção. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Gabriel Faria Oliveira. Agora, nas ADCs 44 e 54, falará pelo amicus curiae, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o doutor Rafael Munerati, defensor público do Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, Dias Toffoli, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo vice-procurador-geral da República, colegas defensores e defensoras públicas, advogados e advogadas, senhoras e senhores presentes, muito boa tarde a todos. A Defensoria Pública de São Paulo, senhor presidente, assim como no julgamento da cautelar, aderiu à tese da constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, tese que confere a maior efetividade ao princípio constitucional da presunção de inocência e evita o encarceramento precoce, muitas vezes injusto, que ainda colabora com o aumento da superlotação em nossos presídios. Não se discute, excelências, que após o julgamento em segundo grau, não há mais análise de fatos ou provas que levaram às condenações. Porém, também é certo que, apesar disso, a Defensoria Pública obtém, em muitos casos, a reforma de decisões condenatórias e a soltura de réus presos após o acordo de segundo grau. Em sede de recurso especial, temos cerca de 44% de reforma, de alguma reforma nas condenações. Em sede de habeas corpus, temos cerca de 62% de êxito de alguma reforma das condenações, isso no âmbito do STJ. Nesse colégio do Supremo Tribunal não é diferente, ministro Celso. Também conseguimos ajustes nas condenações e solturas. Em habeas corpus,
o índice da Defensoria Pública de São Paulo foi 13,5% de concessões. Há, de fato, senhores ministros, vários índices estatísticos que foram utilizados, alguns para criticar, outros para justificar a execução antecipada da pena. Todavia, excelências, não somos estatísticos, não somos matemáticos, somos defensores, lidamos com pessoas, atendemos e defendemos pessoas, sofremos com as injustiças praticadas e mesmo que tivéssemos apenas uma pessoa presa injustamente e posteriormente colocada em liberdade por esse Supremo Tribunal Federal, já suplementaria qualquer índice estatístico e justificaria a espera pela condenação definitiva. Nesse sentido, senhores ministros, a condenação em segundo grau está longe de demonstrar a segurança jurídica capaz de justificar a execução antecipada da pena. E pior, demonstra que os tribunais de justiça, muitas vezes, lamentavelmente, não observam e não aplicam a jurisprudência e as súmulas do Supremo Tribunal Federal, praticamente obrigando o condenado, ministra Rosa, a percorrer todas as instâncias do judiciário para ter assegurada a aplicação justa de sua pena e regime por essa colenda corte. São exemplos disso as súmulas 718 e 719, que tratam o quê? De aplicação de regime, de dosimetria de pena. Temos diversos exemplos dessa situação, exemplos de pessoas de carne e osso. Em caso emblemático da Defensoria Pública de São Paulo, defendemos a ré Desirê, viciada em drogas, presa preventivamente grávida, que teve seu filho na cadeia e foi condenada por tráfico em primeiro grau, a pena de 6 anos de reclusão em regime fechado em 2012. Foi permitido o recurso em liberdade e Desirê, durante o processo, se recuperou, virou confeiteira e microempresária. Porém, veio o acordo do Tribunal de Justiça, manteve a condenação 6 anos em regime fechado em julho de 2004 e com ele veio um mandado de prisão. Se fosse hoje, ela teria sido presa em regime fechado. Não foi. Recorremos ao STJ via recurso especial e agravo, sem sucesso. Recorremos ao STF via recurso extraordinário e agravo. E, finalmente, em março de 2018, conseguimos a ordem de ofício de Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski, no bojo do recurso extraordinário, para a aplicação da redução da pena, do regime aberto e da substituição por restritiva de direitos. Isso foi no ARE 1.092.162. Se tivesse ocorrido a execução provisória da pena nesse caso, Desirê teria cumprido 4 anos de pena injustamente, em regime fechado, além de perder toda a sua recuperação social e ficar longe de seu filho de 2 anos de idade, que nasceu na cadeia. Esse ano, ainda em cumprimento de pena restritiva, Desirê virou embaixadora do Sebrae São Paulo, no programa Mulheres Construindo Negócios. Nessa terça-feira passada, o ministro Gilmar Mendes, dia 15, concedeu a ordem no habeas corpus 176563 para absolver um paciente acusado de tentativa de furto, condenado pelo Tribunal de Justiça, condenado em segundo grau, havia sido absolvido em primeiro grau, condenado em segundo grau a pena de 1 ano e 3 meses de reclusão em regime fechado. O Tribunal de Justiça determinou a expedição de mandado de prisão em 30 de abril passado. Apenas agora, 5 meses e meio depois, foi o paciente absolvido graças à concessão da ordem do ministro Gilmar Mendes. Nesses casos, senhoras e senhores, não se trata de autor de crime hediondo, violento, de corrupção ou de colarinho branco, mas sim de um pobre que tentou furtar chocolates e balas. Pode-se até argumentar, senhores ministros, que eventuais injustiças cometidas com a prisão em segundo grau seriam um efeito colateral aceitável dentro de um número geral de condenações não alteradas, pois a justiça, algumas vezes, falha. Porém, os erros apenas são aceitáveis quando inevitáveis. Mas a injusta prisão após o segundo grau nunca será inevitável, já que poderia e deveria ter aguardado o trânsito em julgado. O que se tem, senhores ministros, ao fim e ao cabo, com a permissão da execução antecipada da pena, não é o fim da impunidade, mas sim uma verdadeira ansiedade punitiva, que ao não aguardar a definitividade e a segurança jurídica do trânsito julgado, que é certo que virá, promove prisões desnecessárias e injustiças irreparáveis. Eu agradeço a atenção de Vossa Excelência.
Agradeço ao doutor Rafael Munerato.